Yalcha, ó Yal, ó Yalcha, ó Yal, ó Yalcha, ó Yal. Assim seja feita a vontade do Papai Yalcha. Papai amado, gratidão por tudo. Gratidão, papai, por falar conosco, pelo teu Espírito. Gratidão, papai, pelas maravilhas que preparaste para nós nesse tempo final. Gratidão por tudo, papai. Ó, papai, fala, revela os teus segredos aos teus filhos. Sim, papai. Abençoa, papai. Honra todos que vieram, todos que convocados, se prontificaram a estar aqui. Sim, papai. Que saiam daqui duplamente abençoados, papai. Sim. Ó, papai, em nome de Yalcha, o nosso amado, nós queremos, papai, que tu abençoe cada família aqui representada. Sim. Tenha compaixão daqueles que não puderam vir. Que a verdade possa alcançá-los, papai. Que o desejo, a alegria de te servir, a alegria de ouvir a tua palavra, ouvir a tua voz, conforme Salmo 1, que diz: aquele que é justo, ele medita na tua palavra dia e noite. É verdade. Gratidão por tudo, papai. Gratidão. Fala conosco, abençoa cada um de nós, nos alimenta, papai. Sim. E alimenta os teus filhinhos, que estão espalhados, sendo ajuntados, Sim, quatro cantos da terra. E assim seja feita a vontade do papai Yalcha. Grato a Yalcha, grato a Yal. Grato a Yalcha, grato a Yal. Grato a Yalcha, grato a Yal. Assim seja feita a vontade do papai Yalcha. Gratidão. Amado, vamos colocar aqui na mesa, né? Depois a gente Por cima do é, celular. vamos lá. Amados irmãos, hoje nós vamos, agora, muitas vezes a gente lia o Evangelho, papai, né? De Lucas ali, a Escritura Sagrada, e a gente tinha aquilo ali como um ensinamento naquele momento, mas na realidade nós hoje entendemos que o ensino ele se manifesta naquele tempo passado e se manifesta como uma profecia no final dos tempos. Por quê? Porque nada há de novo debaixo do sol, né? Então aquilo ali é cíclico e viria para se cumprir realmente no final dos tempos. Eu quero primeiramente a gente abrir, irmãos, em Lucas capítulo 15, versículo 11. Vamos lá. Lucas 15, 11. Essa parábola é uma parábola que ela remete aos dias de hoje também, principalmente. Quando a gente pega aqui, Apocalipse 15, Lucas 15, ele fala sobre uma parte ali daqueles que se perdem, né? Mas que são encontrados novamente. Então, quando nós vamos ler aqui no Lucas 15, versículo 11, olha só, Lucas 15, 11, nós vamos ler falando assim, ó. Disse ainda, quem? Papai Yalcha. Um homem tinha 2 filhos. O mais jovem disse ao pai: pai, dai-me a parte da herança, que me cabe. E o pai dividiu os bens entre eles. Poucos dias depois, ajuntando todos os seus haveres, o filho mais jovem partiu para uma região longínqua e ali dissipou sua herança numa vida devassa. E gastou tudo. Sobreveio àquela região uma grande fome. E ele começou a passar privações. Esse aqui é uma referência final dos tempos à tribulação, a grande tribulação, ok?
Foi então empregar-se com um dos homens daquela região, que mandou para seus campos cuidar de porcos. Ó, cuidar de porcos. Faz uma referência a hoje, no tempo do fim, né? Daqueles que cuidam, né? Alimentam porcos, né? Vamos falar. Ele queria comer, ele queria matar a fome com as bolotas que os porcos comiam, mas ninguém lhes dava. E Caim em si disse: quantos empregados de meu pai, muda empregados para servos, tá? Quantos servos de meu pai têm pão com fartura? Quantos servos do meu pai têm pão com fartura? E eu aqui morrendo de fome. Vou-me embora procurar meu pai e dizer-lhe: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus servos. Partiu então e foi ao encontro do pai. Esse é um estudo que a gente já fez um pouquinho, mas eu queria mostrar para vocês uma distinção aqui entre filho e servo. Entre filho e servo. Entre filho e servo. Isso remete nos dias de hoje, quando a gente traz a mensagem Yahusha pai. Não, Yahusha não é pai. Quando ele deixa de ser pai, essa pessoa que desconsidera ele pai, é o que dele? Servo. Servo. Existe uma grande diferença de ser filho e de ser servo no reino de Yahweh. Existe uma diferença enorme. Principalmente, aquele que é filho, ele tem o quê? Ele tem vestes diferenciadas. Nós vamos ver isso aqui, ó. Olha só. Ele estava ainda longe. Olha só, ele estava ainda longe. Quando seu pai viu, encheu de compaixão, correu e lançou-se-lhe ao pescoço, cobrindo de beijos. Ele faria isso com o servo? Não. Ele não faz isso com o servo, não. Faz isso com o filho. E ali a representação de quem? E ao filho que criou todas as coisas, né? Ali ele era Yahusha, que recebeu o nome acima de todo nome, se tornou Yahweh filho. Ele, como ele recebeu do pai dele amor, ele também expressa para os seus filhos amor. Paz de Yahusha. Então ele também, o amor que ele recebe, ele também dá. Porque eu já falei com os irmãos, ninguém pode dar o que não tem. Entendeu? Então, você percebe pessoas assim que não sabem amar porque nunca foi amado. E tudo é o quê? É uma condição de você receber primeiro para depois você saber dar. Tá? Então, hoje, nas denominações, as pessoas não entendem o que é receber de graça de Yahweh. Elas acham que elas têm que comprar. Por quê? Porque elas não estão tratando com Yahweh. Elas estão tratando com quem? Com o administrador infiel. O administrador infiel é negociante. Ele negocia. É um negócio. Você me dá isso e eu te dou aquilo. Hoje nós entendemos isso. É importante você entender. Aí ele continua. Ó, versículo 21. O filho então disse: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos. Ó, o pai disse aos servos. O pai disse aos servos: Ide depressa, trazei a melhor túnica e revesti-o com ela. Ponde-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés. Começa aqui, ó, trazer a melhor túnica. Quando faz a referência de túnica, a gente lembra de quê, irmão Carlinhos? Túnica é uma capa. O que a gente fala assim, túnica? A gente lembra de quê? Túnica, ali está falando a melhor túnica. Melhor roupa. O que significa isso, irmão? A gente já trouxe muitas vezes esse ensino.
lembrando a condição sacerdotal. Roupa de sacerdote. Isso, a roupa sacerdotal. Para servir no templo celestial tem que estar na condição de ser filho. Por quê? Porque quando Ial falou com Moisés, Macha, falou assim, olha, você vai ter o zelo de fazer tudo conforme você viu aqui em cima. E ele, com isso, ele colocou Arão e colocou que Arão seria o sumo sacerdote e a sua descendência seria sacerdotes para servir no templo. Então não podia ser de outra origem. Para ser sacerdote no templo tinha que ser descendente de Arão. É uma representação lá de cima. Aqui está falando do dono da casa que tem filho, né? Que tem filho, um filho mais novo, mais velho, e que deu para o filho mais novo o quê? Túnica, anel no dedo, anel de filiação, né? Anel de selar, anel de dar ordem. Por quê? Porque antigamente dava uma ordem e batia o selo do anel. Ali se tornava lei, né? Não é assim? Então deu para ele anel ali. O anel não está ali, um anel para ficar bonitinho, que gracinha. Não, não é nada disso. É um anel para selar, um anel para dar ordem, um anel para decretar ali uma determinação para se cumprir, né? É, uma autoridade. E o que acontece? A gente continua aqui falando assim, olha só. Ele fala assim, ide depressa, falou com seus servos. Versículo 23, trazei o novilho cevado, matai, comamos e festejamos. Pois este meu filho estava morto e tornou a viver. Esse é um link com o final dos tempos, aqueles que vão ser mortos. Aqueles que vão ser mortos, e aí nós já lemos em Daniel 7, o ancião que fará justiça, ressuscitando eles. Lembra disso? Ok? Aí ele fala, porque esse meu filho estava morto e reviveu. Ele fala, comamos e festejamos. Quando ele está falando, comamos e festejando, eu falei isso aqui naquele momento que vinde, vamos festejar. Porque já está tudo pronto para a festa. Está tudo pronto para a festa. E de trazei. Por quê? Porque já tem uma festa preparada para acontecer no céu, ok? É um link aqui com isso. Aí ele continua. Versículo 25. Seu filho mais velho estava no campo. Quando voltava, já perto de casa, ouviu músicas e danças. Chamando um servo, perguntou-lhe o que estava acontecendo. Este lhe disse, o teu irmão que voltou, e teu pai matou o novilho cevado, porque o recuperou com saúde. Então ele ficou com muita raiva e não queria entrar. Seu pai saiu para suplicar-lhe. Ele, porém, respondendo a seu pai, há quantos anos te sirvo, jamais transgredi um só dos teus mandamentos? E nunca me deste um cabrito. A gente já fez aquele estudo, né? Daquele que não recebia o cabrito, né? Era entregue para Ial, para festejar com os meus amigos. Contudo veio esse teu filho, que devorou teus bens com prostitutas. Faz um link lá com o final dos tempos. Faz um link com Babilônia. Apocalipse 17. Babilônia, mãe das prostitutas e das abominações da terra, falando da Igreja Católica e falando das denominações que saíram dela. Prostituta, mãe de prostituta. Gastou o dinheiro com prostituta. Lembra do que está sendo roubado, os dízimos e ofertas. Está entendendo, irmãos, as conexões? Vocês estão entendendo as conexões? Aí ele fala, olha só, onde que eu parei, irmãos? 30. Contudo, veio esse teu filho que devorou teus bens com prostitutas, fazendo um link com Apocalipse 17. Vocês estão estudando, irmãos?
Eu vou ter que voltar aqui para poder lembrar os irmãos, que parece que irmão não folheia a Bíblia. Vamos lá, Apocalipse 17 na Bíblia é o Shalom. Vamos lá. Apocalipse 17. Ó, Apocalipse 17, versículo 4. Vamos pegar no 4 primeiro. Apocalipse 17, 4. Na Bíblia é o Shalom, tá? Fala assim, ó. A mulher estava vestida com púrpura e escarlate, adornada de ouro, pedras preciosas e pérolas, e tinha na mão um cálice de ouro, cheio de abominações. São as impurezas da sua prostituição. Sobre a fronte estava escrito um nome, um mistério: Babilônia a Grande, a mãe das prostitutas e das abominações da terra. Aqui na Bíblia, Al-Shalom está mãe das prostitutas. Quando você está fazendo um link, você está vendo lá, quando a gente lia, achava que era prostituta humana. Não, está falando aqui uma profecia para o final dos tempos. Esses que estão escravizados em Babilônia. Esses que estão escravizados em Babilônia, eles estão gastando o recurso com as prostitutas. Está gastando os recursos com as prostitutas, ok? Agora pode voltar. E ela está adornada, cheia de pedras. Isso, está adornada de pedra, ouro e ali muita riqueza. Isso faz um link para quê? Só para o que o irmão Isalino falou. Porque a mulher, ela quer atrair o quê? Amantes. Ela quer atrair amantes. Como é que a mulher ali, aquela prostituta, que é chamada Babilônia Grande, ela atrai, ela e as suas filhas, como é que eles atraem amantes? Ela se embeleza. Ela ali coloca joias, ouro, pedras preciosas, se embeleza com a roupa chique. É hoje os templos aqui. Então, suntuosos, esses templos suntuosos, enormes, com banheiro de granito, com um mictório dourado, com aquele salão enorme, muita riqueza, muita beleza. Aquilo ali, ela consegue atrair atenção, ela consegue atrair destes que estão indo ali. Por quê? Atrai eles naquilo que eles querem. Atrai eles porque eles estão ali para querer dinheiro, eles querem riqueza, eles querem prosperidade. Então o lugar é um lugar suntuoso, cheio de riqueza. Um lugar mais nobre da cidade, 1 metro quadrado mais caro de Belo Horizonte. Então, quando se vê isso, é a mulher enfeitada para atrair o quê? Amantes. Para prostituir com ela. Por quê? Porque qual o objetivo que eles estão? Dinheiro. E ver uma mulher toda cheia de ouro, toda cheia de diamantes, cheia de pedras preciosas e com uma roupa suntuosa, fala assim, é ali que nós queremos estar. Por quê? Porque também eu vou usufruir também desse benefício, dessa riqueza. Então, quando está remetendo essa mulher toda adornada, é a forma que ela tem para atrair os novos amantes. Vocês estão entendendo? Sim. A ostentação, né, irmão? Poderio, Ela tem que atrair. Porque todo mundo que está ali está querendo isso. Está querendo ali riqueza, dinheiro, beleza, status, poder e etc. E é isso que ela atrai eles. Por quê? Porque é exatamente o contrário da igreja em Filadélfia. Em Filadélfia, o que é? Roupa simplória, simplicidade. Por quê? Porque não é por isso que estamos atraindo. Nós estamos atraindo pela palavra da verdade. Aqueles que são filhos da verdade são atraídos por isso e não pelas coisas carnais. Verdade. Estão entendendo? Por isso que ali nós já lemos em 1 Timóteo capítulo 3, ali fala, o ancião, ele deve vestir roupa como? Simples. Vamos abrir para a gente ver?
1 Timóteo 3. Primeiro Timóteo, capítulo 3, versículo 1. 1 Timóteo 3, 1. Fala, fiel é esta palavra. Por quê, irmãos? Porque aqui ele está falando do bispo? É do episcopo? Não, ele está falando do ancião, que faz o link com o ancião fiel. Por isso já começa a palavra falando do fiel. Já dá a dica. Fiel é esta palavra. Se alguém aspira ser ancião, boa obra deseja. É preciso, porém, que o ancião seja irrepreensível, esposo de uma única mulher, sóbrio, cheio de bom senso, simples no vestir. De novo, simples no vestir. De novo, simples no vestir. Parece uma bobagem, mas não é. Por quê? Porque ele faz um contraponto com aquela mulher que é representada em Tiatira como quem? Jezabel. Jezabel faz um link com a igreja na era de Tiatira, que é uma mulher que sedutora, que faz um link com o final dos tempos. É essa sedução. É essa mulher ali cheia de apetrechos, que Shaul Paulo, ele fala assim, olha, que a mulher seja bonita, não com o exterior, nem os adereços, que ela seja bela pelas boas obras. Quem lembra dessa passagem? 1 Timóteo 2, É. 9. Como é que é? 1 Timóteo 2, 9. Vamos lá, 1 Timóteo 2, logo em cima. 1 Timóteo 2, 9. Olha aqui. 1 Timóteo 2, 9. Diz assim, quantas mulheres que elas tenham roupas decentes e se enfeite com pudor e modéstia, nem tranças, nem objetos de ouro. Olha aqui, nem tranças e nem objetos de ouro, nem pérolas e nem vestuário suntuoso. Viu aqui? Aqui está fazendo um link, um contraponto com o Apocalipse. Está falando aqui, ó, que a mulher não vista de ouro, de pedras preciosas, de nada que seja extravagante, fazendo um contraponto àquela mulher prostituída. Vocês estão entendendo? Faz um contraponto. Irmão achou na hora, né? Na hora. Essa nem era o objetivo, mas nós tivemos que entrar nisso, porque o irmão Zalino colocou só para você ver o contraponto e como que as escrituras conversam. É assim que as escrituras conversam. Agora vamos voltar em Lucas capítulo 15. Lucas 15, versículo 31. Aí ele fala, mas o pai lhe disse, ó pai, filho, tu estás sempre comigo. Lembra do companheiro? Lembra do companheiro? Tu estás sempre comigo. Quem que é o companheiro do Machia? Mical. Lembra disso? Tu estás sempre comigo, e tudo o que é meu é teu. Mas era preciso que festejássemos e nos alegrássemos, pois este teu irmão estava morto e tornou a viver. Ele estava perdido e foi reencontrado. Aqui nós vemos dois grupos de personagens. Dois grupos de personagens. O primeiro grupo de personagem, irmão Lucas. Quais que são que nós lemos aqui? Tem dois grupos, uma separação com dois grupos de personagens na casa do pai. Na casa do pai. Quem que é os dois grupos de personagens? Filhos e servos? Exatamente. Filhos e servos, mas estão dentro da casa. Estão ali. Mas um é servo e o outro é filho. Um é servo e o outro é filho. E hoje nós estamos vendo claramente aqueles que falam Yahshua não é pai,
ele se enquadra em qual condição? Servo. E aqueles que recebem a mensagem Yahshua é pai, meu pai, seu pai, filho. Percebe aqui a diferença? Um grupo inferiorizado de servo e um grupo que é a cabeça, o cabeças, que são filhos, Entende? Tá fácil? Remetendo aqui no final dos tempos. Oi. Quando você vai ver a diferença, você vê que o servo e o filho, eles têm direitos diferenciados. São. O filho tem direito, muito mais direito do que aquele que é servo. Exato. O servo só trabalha por um salário, só Exato. por um pagamento. Isso mesmo, irmão. E isso, olha só, isso remete com Lucas 17. Você vai ver a distinção ali de um filho, de um servo. Lucas 17, um pouquinho mais para frente, vamos lá. Lucas 17, versículo 7. Lucas 17, versículo 7. Lucas 17, versículo 7. Diz assim, ó: quem de vós, tendo um servo, ó, presta atenção. Lucas 17, 7. Quem de vós, tendo um servo que trabalha a terra ou guarda os animais, lhes dirá quando volta do campo: tão logo chegues, vem para a mesa. Vem para a mesa? Desculpa. Tão logo chegues, vem para a mesa? Ou, ao contrário, não lhe dirá: prepara-me o jantar, cinge-te e serve-me, até que eu tenha comido e bebido. Depois comerás e beberás por tua vez. Por tua vez? Acaso se sentirá obrigado para com esse servo que, por ter feito o que lhe fora mandado? Assim também vós, quando tiverdes cumprido todas as ordens, dizei: somos simples servos, fizemos apenas o que devíamos fazer. Olha aqui, aqui ele está mostrando a distinção de filho e de servo. A distinção de filho e de servo. Por quê? Porque o filho, ele, veja bem, ele se compromete com os negócios do pai, porque os negócios do pai é dele. Já o servo, ele não se compromete. Tá entendendo? Ele não se compromete. Por quê? Porque ele pensa igual o irmão Francisco falou: o que eu estou ganhando fazendo a mais? O que eu estou ganhando fazendo mais do que eu fui mandado? Diferente do filho, que o filho se envolve porque ele entende que ele também é herdeiro de tudo. Dono. Tá entendendo? Então aqui ele está falando assim: olha, aquele servo que chegou do campo, ali tem uma mesa preparada, a mesa preparada. Ali está comendo os filhos estão comendo. Aí vai se falar assim: ô servo, você fez um trabalho tão bom, então assenta aqui conosco. Ele está falando: se fará isso? Não se fará. Não se fará. Antes, pelo contrário, ele vem do campo ali, trabalhou direitinho. Aí ele fala: coloca aí as vestes e vem me servir. Me serve e serve meus filhos. Depois que nós já estivermos fartos, aí você senta e come. Vocês estão entendendo? Sim. A distinção. Vocês estão vendo a diferença? Isso tudo aqui no reino do céu. E é nisso, irmãos, a grande diferenciação, que parece que os Yaldim não conseguem entender a escritura, não lê escritura, só lê vacina, só lê arrecadação, né? Que é dinheiro para cadeira de roda, é dinheiro para carro que bateu, é só esse tipo de coisa. E não lê escritura, e não lendo escritura, são desconsiderados. Por quê? Porque não estão fazendo nem aquilo que foram mandados. Porque a mensagem da era, o mensageiro de Sardes, era para estar batendo de frente com quem? Com os pastores, com as Babilônias. Mas está longe disso.
quer fazer aquilo que é a tarefa do mensageiro de Filadélfia, porque não reconhece que é Sardes, não reconhece que é mensageiro de Sardes, quer ser Filadélfia. Está entendendo? A diferença está aí. Filho e servo. Filho e servo. Filho e servo. É bem diferente. Isso aqui eu precisava falar. Mas essa não é a mensagem de hoje. Isso aqui é só aquecendo. Aquecimento. Gratidão, papai, né? É só um prato de entrada, né? Gratidão, papai, né? Agora, irmãos, quando a gente começa, vamos pegar aqui mesmo de Lucas 17. Lucas 17, versículo 11. Olha só, Lucas 17, versículo 11. Os 10 leprosos. Os 10 leprosos. Os 10 leprosos. Espera aí. Os 10 leprosos. Espera aí, a gente já está falando ali de que Yauxa tem 10 filhos originais. E os 10 filhos geraram as tribos, né? No qual dali vieram as descendentes posteriores. Lembra disso? Então, quando nós estamos vendo isso, irmãos, aqui a gente está vendo aqui, peraí, tem uma coincidência aqui, né? Tem 10 leprosos. Coincidência. Mas será que é coincidência? Vamos ver, vamos analisar. Aí, como você vê que vem do papai Yauxa, nada é por um acaso. Por acaso. Tudo tem um sentido. Por causa de ser o quê? Tremendo, né? Ele é maravilhoso. Então eu falo assim, ó, olha só. Lucas 17, 11. Como ele se encaminhasse para Yauxalã, como ele se encaminhasse para Yauxalã, aqui já está dizendo muito, né? Como ele se encaminhasse para Yauxalã. Aí ele fala, passava através da Samaria e da Galileia. Ao entrar num povoado, 10 leprosos vieram-lhe ao encontro. 10 leprosos vieram ao encontro. Pararam à distância e clamaram, Yauxa, mestre, tem compaixão de nós? Vendo-os, ele lhes disse, ide mostrar-vos aos sacerdotes. Ide mostrar aos sacerdotes. E aconteceu que, enquanto iam, ficaram purificados. Ficaram purificados. Um dentre eles, vendo-se curado, voltou atrás, glorificando a Iau em alta voz. Tinha que dar umas dicas, né? Aquele que grita em alta voz. O que é aquele que grita em alta voz? Né? Eu vi um anjo que saía do templo, ele gritava em alta voz, lançai a foice, lembra? Mas tudo nas escrituras agora você vai enxergar diferente. Ó, vendo curado, voltou-se glorificando a Iau em alta voz e lançou-se aos pés de Yauxa. Lançou aos pés, lembra? Lançou aos pés de Yauxa para adorar, irmãos. Lançou os pés para adorá-lo. Ali é a representação de Iau filho. Ele fala, lançou os pés de Yauxa com o rosto por terra, agradecendo-lhe. Pois é adoração, né? Porque os anciãos prostraram com o rosto em terra. Exatamente, porque faz um link com Apocalipse 4 e 5. Apocalipse 5 especificamente, né? Que é 4 também. Que os anciãos tiram as coroas e se prostram diante de Iau filho e o adoram. E eles falam que ele é digno. Nossa, é tremendo. Entendeu? Hã? Houve também, ele se prostrou de joelho. Ele se prostrou de joelho, é verdade.
Olha só. Olha só. E ele fala aqui, ó, continuando. Vamos lá. Versículo 16. 16. E Versículo, lançou os seus pés. versículo 16. Então vamos lá. E lançou aos pés de Alcha com o rosto por terra, agradecendo-lhe. Pois bem, era samaritano. Olha aqui. Era estrangeiro, era samaritano. Aí eu falo com o irmão, irmã Ione. Samaritano era israelita? Era. Muito bem respondido, irmã. Samaritano era israelita. Por quê? As tribos do norte separaram das do sul. As do sul ficaram 2 e as do norte ficaram 10. Quais eram as tribos do sul, irmão Elcio? Uma era Yaldá. Isso. E a outra? Acho que era, não sei se era Efraim ou Benjamim. Benjamim. Aí você lembra disso. Quais são as duas igrejas, irmão? Quais são as duas igrejas que vão casar? Esmirna e Filadélfia. Qual que é o anjo da era de Esmirna? E ele era de qual tribo? Qual tribo? Shaul, Paulo. Você acabou de falar. Benjamim. E Benjamim. E Filadélfia é de qual tribo? Yaldá. Você acha que é coincidência? As duas tribos que vão casar são as duas tribos que ficaram em Al-Shalã. Não se apartaram, continuaram juntos. Era quais? Benjamim e Yaldá. Vocês estão entendendo? Acha que é tudo coincidência, irmãos? Não. É a sabedoria, tá? Continuando. Vamos lá. 17. Tomando a palavra, vamos pegar aqui de novo, ó, lembrando, ele era esse leproso que veio aos pés, ele era samaritano. Tomando a palavra, Yahshua lhe disse: os 10 não ficaram purificados? Os 10 não ficaram purificados? Onde estão os outros 9? Onde estão os outros 9? Onde estão os outros 9? Os outros 9 filhos de Yahshua. Não houve acaso quem voltasse para dar glória ao, senão este estrangeiro. Este estrangeiro. Em seguida disse: levanta-te. Opa, levanta-te. Opa, levanta-te. Lembra de Daniel 12:1. Levantar-te-á Mical. Ó, levanta-te. Por quê? Porque ele estava debaixo da mulher, lembra? Estava sendo pisada. Aí é chamado para se levantar. Levanta-te. Em seguida, versículo 19. Em seguida diz: levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Olha aqui. Salvou do quê? De toda a maldade que vai acontecer nessa terra. Ele vai ser livrado. Vai ser livrado. Tua fé te salvou. E uma coisa interessante, porque isso aqui, ele remete lá para cima. Ele remete lá para cima. Um determinado momento que a gente vê por essa parábola do Papai Yahshua, mostrando que os 10 filhos, por um momento, eles saíram e se contaminaram. E a gente lembra, eu já fiz o estudo lá atrás, que a gente falou que a lepra, ela era uma representação do que, irmão Irlândio? Representação da insubordinação. Não. É porque você pegou aquela passagem da irmã de Moisés. Mas é um estudo que eu trouxe aqui, que eu mostrei nas escrituras. Vamos ver se algum irmão aqui lembra. Vamos ver o irmão Shaul. Idolatria. Idolatria. O que é idolatria? Seguir após outro. Sim. Os 10 seguiram após outro, mas um reconheceu
a burrice e veio arrependido. Vocês estão entendendo? Sim. Vamos ler esse detalhe. Eles vieram, olha só, tomando a palavra, os 10 não ficaram purificados? Olha só, vamos ler aqui, pegar mais um pouquinho aqui, ó, no versículo 14. Vendo-os, ele lhes disse: Ide, mostrai-vos aos sacerdotes. E aconteceu que enquanto iam, ficaram purificados. E um deles voltou, e ele se prostra diante, e ali ele também, ele já tinha recebido a purificação, e ele também recebe o que? A salvação. Ok? Isso aqui a gente está remetendo com o olhar do final dos tempos. E remetendo algo que aconteceu lá em cima. A gente percebe que a gente já tinha trazido a mensagem que Mical foi atrás para resgatar. Lembra? Buscar resgatá-los. Lembra disso? É um pouco da história dos filhos de Auxa, sabe, irmã Débora? Por exemplo, quando você vê quando você vê Moisés, é um dos filhos de Auxa. Quando Moisés, ele foi criado por quem? A mãe dele era filha de Faraó. Então ele foi educado e criado no quê? Naquilo que é do Egito, naquilo que é impuro. E Egito é uma representação de quem? De Lúcifer, Satanás. Agora nós vamos falar de Ezequiel e de Daniel. Eles foram levados para onde, irmã? Foram levados cativos para Babilônia. Percebe que o ministério terreno deles está remetendo a algo que aconteceu celestial? Exatamente. Vocês estão entendendo? E o próprio Mical não ficou por um período de tempo subjugado debaixo dos pés da mulher, que também estava com isso impuro? Lembra disso? Sim. Olha só, uma representação de algo que ainda para nós é obscuro o entendimento dos detalhes, mas algo aconteceu lá em cima e Papai Auxa está referindo aqui. Vocês estão entendendo? Sim. Então, vamos lá. Ele volta, ele se submete e ele pede perdão. Entendeu? E aí faz um link essa passagem com essa passagem do próprio capítulo 17, que fala assim, Apocalipse, Lucas 17, versículo 3. Lucas 17, versículo 3. Todo mundo achou? Diz assim: acautelai-vos. Se teu irmão pecar, repreende-o. E se ele se arrepender, perdoa-lhe. E caso ele peque contra ti 7 vezes por dia e 7 vezes retornar, dizendo, estou arrependido, tu lhe perdoarás. Viu aqui que no próprio capítulo está remetendo à condição daquele que voltou, aquele que é um leproso que voltou purificado, arrependido e foi perdoado. Entendendo. Vocês estão vendo como é que as escrituras elas conversam? Por isso o filho pródigo é bem recebido. Por isso o filho pródigo é bem recebido. Exatamente, que nós lemos agora mesmo. Então aqui está falando isso. Se teu irmão pecar, repreende-o. E se ele se arrepender, perdoa-lhe. E caso ele peque contra ti 7 vezes por dia e 7 vezes retornar, dizendo, estou arrependido, tu lhe perdoarás. Viu aqui? Por isso o leproso foi o que? Perdoado. Entenderam? No mesmo capítulo.
Então, o capítulo está apontando para esse leproso que foi purificado, voltou arrependido e com isso foi salvo. 1 dentre 10. Ou seja, 9 não voltaram naquele momento. Ele voltou primeiro. Ok? Ok. Então, o papai está querendo conversar a respeito dessas coisas. E ele continua dizendo, ó. Olha só. Versículo 20. Versículo 20. Interrogado pelos fariseus sobre quando, anota aí, quando é referido como tempo. Quando é uma pergunta para saber o tempo. Quando é uma pergunta para saber o tempo. Presta atenção. Interrogado pelos fariseus sobre quando chegaria o reino de Iau, respondeu-lhes: o reino de Iau, a vinda do reino de Iau não é observável. Não se poderá dizer ei-lo aqui ou ei-lo ali, pois eis que o reino de Iau está no meio de vós. Por quê? Porque papai Yauch estava na terra. O reino de Yauch está na terra, agora no final dos tempos, porque os filhos de Yauch estão na terra. Aquele tempo, o reino estava no meio de vós, porque papai Yauch, que é do reino celestial, estava na terra. Agora, no final dos tempos, o reino de Yau está também de novo aqui. Porque os filhos de Yauch estão na terra. Vocês estão entendendo? Ele está falando assim, não é uma coisa que se observa humanamente falando. Por quê? Você não vai perceber diferença de um filho de Yaucha de um filho de Adão, humanamente falando. Porque isso que é Gênesis capítulo 6. Por isso papai Yaucha está falando assim, humanamente você não vai ver diferença. Humanamente. Para que você possa ver, você tem que estar o quê? Com o espírito de Yahweh, para discernir as coisas espirituais. Espirituais. Então ele continua, olha só. Versículo 22. Disse ainda a seus discípulos: dias virão em que desejareis ver apenas um dos dias do Filho do Homem, mas não o vereis. Ok. A gente ali queria ver o dia do papai Yaucha, né? Um dos dias do papai Yaucha, né? Mas vamos ver se está falando do papai Yaucha mesmo? Porque o texto vai se revelar para você. Essa foi a interpretação das denominações. Vamos ver. Disse ainda a seus discípulos: dias virão que desejareis ver apenas um dos dias do Filho do Homem, mas não vereis. E vos dirão: ei-lo aqui, ei-lo ali. Não saiais, não sigais. Presta atenção. Ele acabou de contar uma parábola sobre presta atenção, irmãos. Ele acabou de contar uma parábola dos 10 leprosos curados. E o leproso que voltou, ele era estrangeiro. Ele não era Yaldim de Israel. Ele era estrangeiro. Estrangeiro, de outro lugar. De outro lugar. Ok? Ele não é, ali está referindo que ele era samaritano. Ele era ali das tribos, mas ele não. As tribos foram dissipadas pelo mundo. As tribos foram dissipadas pelo mundo. Ok? Aí ele fala assim, ó. Versículo 23. E vos dirão: ei-lo aqui, ei-lo ali. Espera aí. Yaucha estava ali. Então ele não estava falando dele. Ele estava falando de alguém que viria depois dele. Porque Yaucha estava ali, em Yauchalã. Se ele está falando assim, olha, dias virão que o Filho do Homem vão perguntar, onde ele está? Ei-lo aqui, ei-lo ali. Espera aí, não está falando papai Yaucha, porque papai Yaucha estava ali na frente deles. Ele não está falando dele mesmo. Ele está falando daquele que viria
no futuro. Ok? É isso que a gente tem que sempre ler. Não é ler igual a maritaca sem entendimento. Tem que ler e vai mastigando. Versículo 24. De fato, como o relâmpago relampeja de um ponto do céu e fulgura até o outro, assim acontecerá com o Filho do Homem em seu dia. Presta atenção. Quando ele está falando assim, olha, um relâmpago, você já viu quando está aquela tempestade de relâmpago? Troveja. Hã? Troveja. Não, trovão é uma coisa, relampeja é uma coisa, troveja é outra. Qual que é a diferença, irmã? O trovão é só barulho. É, então aqui está falando de relâmpago, depois que vem o barulho. Então relampeja, depois troveja. Entendeu? É uma luz que... Hã? É uma luz. E qual que é mais rápido? É o relampejar ou trovejar? Isso. Então você sabe se o relâmpago caiu perto ou longe, como, irmã? Se ele caiu perto, É, presta atenção, não quero ninguém soprando. Sabe como é que é, irmã? É assim. Você viu o relâmpago, aí você começa a contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Caiu longe. Quando a gente vê o relâmpago, começa a contar. 1, 2, caiu pertinho da sua casa. Tá entendendo? Ok? Porque a velocidade da luz é muito mais rápida do que do som. Vocês estão entendendo, irmãos? Essa é a distinção. Você fala assim, esse relâmpago caiu perto. Como que eu vou saber? É porque logo que você começou a contar, já fez o barulho. Caiu ali do lado. Mas quando demora, apesar de você ter visto ele demorou, mas ele caiu longe. Por isso que a distância de lá até chegar no seu ouvido, o som é mais lento. É legal isso, não é? Hã? Aqui está falando de coisas celestiais, irmãos. Olha só, presta atenção. Está falando do relampejar e não do trovejar. Está falando do relampejar. Presta atenção. Vamos lá ler de novo. Ele diz assim, ó. De fato, como o relâmpago relampeja de um ponto do céu e fulgura até o outro, assim acontecerá com o Filho do Homem em seu dia. Espera aí. O que ele está querendo dizer isso aqui? Ele está querendo dizer o seguinte, olha, no dia que ele se manifestar, vai ser como um relâmpago que relampeja de um canto e logo já está no outro e logo desapareceu, não está mais aqui. Ó, quando ele se revelar, vai ser rápido o seu ministério. Vocês estão entendendo? Sim. Quando ele se manifestar, o Filho do Homem no final dos tempos, vai ser como um relâmpago que aparece de um canto ao outro e já desaparece. Vai ser rápido o seu ministério. É isso que ele está querendo dizer. Tá? Continuando. Versículo 25. Mas será preciso, primeiro, que ele sofra muito e seja rejeitado por sua geração. E as águas de Siloé? Lembra das águas de Siloé? Porque vocês rejeitaram as águas de Siloé que correm mansamente. Por causa disso eu vou enviar a vocês o quê? As águas bravias do rio Eufrates, do rei da Síria, com todo o seu poderio, ó Emanuel. Vocês estão entendendo? Então, quando ele está falando aqui, é necessário que ele sofra, por quê? Porque ele traz a mensagem da verdade e a alegria dele, que é o quê? A salvação. Mas quando ele é rejeitado, ele sofre por isso, porque rejeitaram a salvação de Yahweh no final dos tempos. Vocês estão entendendo? Aí eu vou te mostrar e te provar que não fala do papai Yahweh. Fala daquele que é filho de Yahweh que viria no final dos tempos. Eu vou te mostrar agora.
Vamos lá. Como aconteceu nos dias de Noé, assim também ocorrerá nos dias do Filho do Homem. Espera aí. Como aconteceu nos dias de Noé, assim acontecerá no dia do Filho do Homem. Por que, irmão Isalino? Que comparação é essa? Falar como aconteceu nos tempos de Noé, assim acontecerá no tempo do Filho do Homem. E houve rejeição, né? Houve rejeição. Por quê? Porque Noé, ele pregava que viria o dilúvio. Ninguém acreditava. Ninguém acreditava que estava para vir, porque até então nunca tinha chovido sobre a terra. Vocês estão entendendo? Oi, irmão, pode falar. Voltando como um relâmpago que relampeja de um ponto do outro, fulgura até o outro, de um ponto do céu e fulgura até o outro, é uma abrangência, né? Hã? É uma abrangência da palavra. Da palavra. Da mensagem. É, porque você tem que lembrar, Porque irmão. aí fulgurou. Você é muito detalhista, irmão. É. Você é detalhista. Por quê? Porque isso faz um link com Apocalipse 14. O anjo que está voando no céu anunciando o evangelho eterno. Abrangeu. Ele abrangeu de um canto ao outro. Quer dizer, Entenderam? foi toda a terra. Exatamente, como um relâmpago. E um relâmpago é rápido, né, irmão? É. A mensagem dele vem e é rápida. Logo vai embora. Logo vai embora. E um detalhe também, né? Assim como uma pessoa não vê o relâmpago, Ela não mas vê, quem não? não vê, não, por exemplo, ele passou. Quem viu, mas quem não ouviu, não ouviu. Ah, sim. Aqui, ó. A irmã foi sábia, muito sábia ali pelo Espírito. Olha, quem não viu, vai ouvir depois. Vai ouvir depois. Porque já foi embora, aí eles vão ouvir. Vocês estão ouvindo, irmãos? Mais um detalhe interessante. Ela foi no cerne. Olha aí, ela foi no cerne do entendimento. Olha aqui. O ministério Filadélfia está na terra. E nós estamos anunciando cotidianamente, diariamente. Mas eles estão o quê? Não estão vendo. Mas depois que o relâmpago foi embora, aí eles vão ouvir o trovão. Aí eles vão dar valor ao trovão. Estão entendendo? Que é a mensagem de Yahweh. Como voz de trovão. Como voz de trovão. Como voz de trovão. Vamos continuar? Olha só, a gente falou assim um pouquinho aqui que a gente vai andar, né? Tem que ir parando para você ver a grandeza da mensagem. Então, olha só, como aconteceu nos dias de Noé, assim também ocorrerá nos dias do Filho do Homem. O que aconteceu no tempo de Noé? Uma grande catástrofe. Uma grande catástrofe. Uma grande quantidade de pessoas que vão morrer. Então, Papai Yahshua vai voltar, como nos dias de Noé, para anunciar essa catástrofe. Mas aqui está falando, será como nos dias do Filho do Homem, como no tempo de Noé? Ele está falando de Papai Yahshua? Não, ele está falando de um Filho do Homem. Filho do Homem. O Filho do Homem que vai surgir, vai se manifestar no final dos tempos. Quando ele se manifestar no final dos tempos, o ministério dele é curto. É como um relâmpago que de um canto ao outro e vai embora. Ok? Vamos lá. Ele fala assim, ó. Como aconteceu nos dias de Noé, assim também ocorrerá no dia do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia que Noé entrou na arca. Entrou na arca. Então veio o dilúvio que os fez perecer a todos. Olha aqui. Fez perecer a todo. Catástrofe. Grande tribulação. Grande tribulação. Continuando. 28. Está dando a dica. 28. Do mesmo modo como aconteceu nos dias de Ló.
Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e construíam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, Ial fez chover fogo e enxofre, eliminando a todos. Catástrofe. Morte de muita gente. Catástrofe. Tá falando papai Alcha que vai vir aqui no final dos tempos, véspera de grande tribulação? Tá falando papai Alcha? Não, tá falando do Filho do Homem. Isso da mesma forma que nós já lemos, já fizemos estudo, quando fala de Daniel, fala Daniel, filho do homem. Quando fala Ezequiel, filho do homem, eles são filhos de Alcha. Lembra disso? Isso aqui sempre entendeu que era papai Alcha. As denominações. Né? Pode falar aí. Só pegando um gancho, com esse anjo que tem aparência como de relâmpago, como a irmã falou, os irmãos podem abrir em Daniel 10, versículo 6. Nós vamos ligar Daniel, essa aparência com relâmpago. Daniel 10, 6. Daniel 10, 6. Daniel 10, 6. Depois de Ezequiel, tá? Daniel 10, 6. Daniel 10, 6. Um homem revestido de linho, com os rins cingidos de ouro puro, seu corpo tinha a aparência de crisólito, e seu rosto o aspecto de relâmpago. Relâmpago. E aí fala, seus olhos como lâmpadas de fogo. Faz um link com Apocalipse 1. Viu aqui? Viu aqui a representação de relâmpago? Muito bem colocado. Eu fico feliz isso porque o Espírito está compartilhado aqui, ó. Tá vendo? O Espírito está compartilhado aqui. Muito tremendo. Tá vendo? Coisa linda. Isso me alegra demais. Olha só. Lucas, agora vamos voltar lá em Lucas, no dia do Filho do Homem. Tremendo. Olha só. Aí ele fala assim, ó. Olha só. Versículo 29. Versículo 29. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, Ial fez chover fogo e enxofre, eliminando a todos. Catástrofe. Será desse modo o dia que o Filho do Homem for revelado. Ó, ele for revelado. Agora, vamos pegar em Daniel 12, 1. Vamos lá. Daniel 12, 1, que já está aqui quase aberto, que o irmão colocou. Aqui, irmão, você pegou Daniel 10. Agora nós vamos para Daniel 12. Fala do mesmo personagem. Do mesmo personagem como relâmpago. Presta atenção. Você acha que é coincidência? O irmão ali foi pelo Espírito, ali na aparência do anjo que estava revelando para Daniel, tá? E agora ele chega, Daniel, ele teve essa visão. Olha só. 12, 1. Nesse tempo, levantar-se-á Mical, o grande príncipe, que se conserva junto aos filhos de seu povo. Será um tempo de tal angústia, ó, tal angústia, fazendo um link lá com catástrofe. Nós estamos lendo ali catástrofe. Papai Alcha está falando de catástrofe, está falando de dilúvio, está falando de fogo e enxofre caindo do céu, está falando de catástrofe. Na minha tradução fala tempo de tribulação. Tribulação. Aí ele fala, olha, 12, 1. Nesse tempo levantar-se-á Mical, o grande príncipe, que se conserva junto aos filhos de seu povo. Faz um link com aquele mesmo capítulo 17, o leproso que papai fala assim, levanta, porque você é salvo. Se faz um link com esse que sai debaixo dos pés da mulher e se levanta para cuidar da criança. Você lembra disso, desse estudo? Vamos lá. Nesse tempo levantar-se-á Mical, o grande príncipe que se conserva junto aos filhos de seu povo. Será um tempo de tal angústia, qual jamais teria havido até aquele tempo, desde que as nações existem. Mas nesse tempo o teu povo escapará, isto é, todos que se encontrarem inscritos no livro. Olha aqui, viu que está ali a passagem papai Alcha, ele está apontando para esse que é filho do homem, que vem no final dos tempos, e ele também precisa a mensagem dele ser rejeitada.
Por quê? Porque ele está sendo anunciador como Noé foi anunciador. Noé foi anunciador e ele também foi rejeitado. Por quê? Porque ele não conseguiu salvar ninguém, exceto a sua família. Noé nos dias de Ló. É, exatamente. Olha aqui, presta atenção, irmãos. Olha aí o irmão Isalino já indo lá na frente. Ó, ele pegou a família de Noé e pegou a família de Ló, que era parente de Mical, que era parente de Abraão. Lembra disso? Vocês estão entendendo? A família. A família original e a família adotiva. É, exatamente. Ali você vê, irmãos, como naquele tempo. Por isso que está remetendo com Filhos sabedoria. adotivos. Viu? Sabedoria. Está falando ali a família direta e a família indireta. Está entendendo o que o irmão Isalino falou? Daquilo que a gente está falando, da família direta, os filhos que são originais. E da família indireta, que são sobrinhos ali, parentes, entendeu? Mas tem consanguinidade. Tremendo. O irmão quer falar uma coisa, vamos ler para nós. Marco, Ah. quando falando aqui, Noé entrou na arca, fechou a arca, no caso. É. Aí veio o dilúvio, pode dizer o antimachia? Água para a vida? Pode, com certeza. E você faz um link com o quê? Quando o dono da casa tivesse levantado, colocado sua família para dentro e fechado a porta, é o link com essa passagem também. Lembra disso? Aqueles que ficaram do lado de fora começam a bater e fala: comíamos e bebíamos na tua presença e a tua mensagem estava nas praças. E assim também, Ou seja, está nas praças, mas é recebido, bem recebido? Não, é rejeitado. Conforme aqui está falando, é necessário que o Filho do Homem, ele sofra e seja rejeitado. Assim também aconteceu no tempo de Noé, que Noé também foi rejeitado a mensagem dele. Mas ele colocou a sua família para dentro e veio a tempestade, representação do antimachia. Lê para nós. Em Lucas 17 fala quando o Filho do Homem for revelado. Isso. Calma, irmão. Calma. Calma. Isso é nosso ensino, acho. Eu sei, nós vamos fazer o link agora do revelado. Lê Isaías 52. Lê para nós. Fala assim: eis que meu servo prosperará, ele se elevará, será exaltado, será posto nas alturas, exatamente como multidões ficarão pasmadas à vista dele. Porque que a irmã falou, a questão de depois que eles irão ver. Depois que vai ressoar. Ouvir, ressoar. Né? Ressoar, né? Olha só, irmãos, presta atenção. Essa passagem do ser revelado, já que o irmão Bruno trouxe, Lucas 17, 29, diz assim, ó: mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, e ao fez chover do céu fogo e enxofre. Tá vendo que ele está usando o mesmo termo de Noé? Aqui está falando que Ló saiu e ao fez chover fogo e enxofre, fazendo um link com a chuva na época da arca. Fez chover fogo e enxofre. Chover fogo e enxofre. Aí ele continua, eliminando a todos. Será desse modo o dia em que o Filho do Homem for revelado. Filho do Homem for revelado. Isso aqui faz um link com 2 Tessalonicenses 2. Vamos lá. 2 Tessalonicenses 2. Segundo Tessalonicenses 2. 2107. Quem achou aí, irmãos? 2067. Isso. 2 Tessalonicenses 2. Olha aqui, ó. Presta atenção. 2 Tessalonicenses 2:1. Quanto à vinda do nosso mestre Yahshua Mashiach. Agora a gente já entendeu, né?
Já entendeu que ele recebe as vestes, recebe o nome, recebe o ministério. Lembra disso, né? Então vamos lá. Quanto à vinda do nosso mestre Yahshua Mashiach e a nossa reunião com ele, rogamos, irmãos, que não percais tão depressa a serenidade de espírito, e não vos perturbeis nem por palavra profética, nem por carta, que se diga vir de nós. Que se diga vir de nós. Como se o dia do mestre já estivesse próximo. Não estava no tempo deles. Era um tempo futuro. Era um tempo futuro. Aí ele continua. Não vos deixeis seduzir de modo algum por pessoa alguma. Sedução. Não se deixe seduzir pela mulher. Hein? Lembra da mulher que seduz? Aqui ele está falando assim, olha. Olha só. Ele está falando o quê? Não vos deixeis seduzir de modo algum por pessoa alguma. Porque deve vir primeiro a apostasia. Aqui já vi muitos estudos interessantes. A apostasia é o quê? É retirada. Tá? Apostasia não é esfriamento, não. A apostasia é retirada. É necessário que seja tirado. E apareceu o homem ímpio, o filho da perdição, o adversário, que se levanta contra tudo que se chama Ial, ou recebe culto, chegando, olha aqui, chegando a assentar-se pessoalmente no templo de Ial, e querendo passar por Ial. Olha aqui, esse daqui está falando do anti-Mashiach. A gente fez o estudo de Salmo 18, quando o anti-Mashiach entra dentro do templo. Ele lá em cima, o templo lá em cima. E com isso, ele subornou com dinheiro ali o quê? Os sentinelas. Lembra disso? Subornou com dinheiro, com propósito. Ó, quando eu tomar posse daqui, você vai ser muito recompensado. Você vai ter uma posição muito destacada. Entenderam? E eles deixaram ele entrar dentro do templo, junto com aquela corja. Quando entrou dentro do templo, eles pegaram Mical ali no lugar do santuário, dentro do santuário, junto com os sacerdotes. Junto com os sacerdotes. E ali, naquele momento, ele invoca Ial, Ial toma ele e toma também quem? Os sacerdotes, levando eles para um lugar o quê? Espaçoso, dando para eles o livramento. Está compreendido até então? Quando ele leva, quem que fica lá? O anti-Mashiach. E é esse momento do cumprimento que Shaul Paulo está falando aqui, ó. Ele diz assim, ó. O adversário que se levanta, versículo 4. 2 Tessalonicenses 2:4. O adversário que se levanta contra tudo que se chama Ial, ou recebe culto, chegando a sentar-se pessoalmente no templo de Ial, querendo passar por Ial. Presta atenção. A partir do momento que o sumo sacerdote e o sacerdote saem de lá, ele toma posse do templo. Por isso que se cumpre a palavra que diz assim: por um pouco de tempo teu povo santo herdou a herança, mas vieram os nossos inimigos e pisotearam o teu santuário. Lembra disso? Sim. Essa passagem aqui de 2 Tessalonicenses está mostrando o quê? Quando ele entra, ele se assenta como Ial. Espera aí, vamos entender o que ele está fazendo. Quando ele se assenta como Ial, e ele, lembra, ele não quer ser sumo sacerdote, ele quer ser mais do que isso. Qual a função do sumo sacerdote, irmão Vitor? Interceder as orações? Isso, exatamente isso. Ele não quer ser sumo sacerdote para direcionar as orações para Ial. Ele quer ser Ial. O que ele quer ser Ial? Ele quer receber as orações e responder as orações. Viu a diferença? Viu? Ele se coloca agora dentro do templo, ele recebe as orações e ele não quer entregar para Ial, ele quer responder as orações. Por isso que ele quer ser como Ial. Por isso que está dizendo assim, 2 Tessalonicenses 2:4.
o adversário que se levanta contra tudo que se chama Ial, ou recebe culto, chegando a sentar-se pessoalmente no templo de Ial, está falando lá em cima, e querendo passar por Ial, ou seja, receber as orações aqui da terra e responder, porque isso faz um link com o administrador infiel. Mas para ele, olha só, para ele responder as orações, precisa de algo. Porque ele não tem poder suficiente para isso. Ele precisa do dragão estar entregando para ele o poder. Entrega para o antimachia o poder. O dragão entrega seu poder para o antimachia. Lembra dessa passagem? Aonde está essa passagem, irmãos? Oi. Veja com aquela passagem onde ele diz que subirei às mais altas nuvens e serei semelhante. Ele quer ser semelhante a esse contexto aí que você acabou de citar. Você vê que essa passagem, olha só, essa passagem é a passagem de... Olha só, essa passagem é do rei da Babilônia. Quem que é o rei da Babilônia, irmão Isalino? Satanás. Satanás é o rei da Babilônia. Ele quer sentar no trono de Ialcha. Mas o antimachia, ele quer entrar dentro do templo, porque a gente já falou, o trono de Ialcha, o Altíssimo, é no palácio de Marfim. Ele quer ser semelhante a Ialcha. A gente achava que era o contrário. Veja bem, Lúcifer quer sentar no trono do papai Ialcha no palácio de Marfim. E o antimachia, ele quer entrar no templo, receber as orações e responder elas. Viu a diferença? Viu? Por quê? Porque são duas coisas distintas. Um está relacionado com a parte religiosa. Qual que é relacionado com a parte religiosa? O templo. O outro está relacionado com a parte governamental. Governamental. A parte de rei. Entendeu? Um, a parte de rei. O outro, a parte, o quê? A parte religiosa. Olha, Satanás quer ser rei e o antimachia quer ser como Ial, recebendo oração e respondendo elas. Vocês estão entendendo? E isso é terrível. Isso é tão terrível e você percebe o seguinte: chegou no final dos tempos, ele teve que descer aqui à terra. Porque o antimachia já desceu, encarnou aqui. E essa condição ele transfere para o pai dele. O ofício. Porque ele vai ter que descer. Por que ele tem que descer? Porque ele veio aqui. E ele veio para quê, irmãos? Não quero colo. Ele desceu para cá. O antimachia desceu para aqui. Para quê, irmã? Para selar os... Exatamente, para selar. Para marcar os filhos de quem? Irmão André? Satanás. Os filhos de Satanás, os descendentes de Caim. Vocês estão entendendo? Ele veio imitar Micão. Ele veio imitar Micão, né? Ele veio imitar Micão. Então, o que acontece? Agora nós podemos continuar aqui no 2 Tessalonicenses. Vamos lá. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 5. Nós já lemos que ele querendo passar por Ial, porque a gente entende que Ial que responde às orações. Por isso que no tempo celestial é assim, ó, o povo, presta atenção aqui em mim, o povo aqui na terra orava, a oração chegava no templo celestial, e os sacerdotes e os sumos sacerdotes apresentavam as orações para Ial, e Ial respondia. Ele não, quando ele tomou posse do templo, ele recebe as orações e ele responde. Entenderam? Vamos continuar. 2 Tessalonicenses 2, 5. Não vos lembreis do que vos dizia isto quando estava convosco?
Isso aqui Paulo sabia, tá, irmãos? Que eu estou falando para vocês. Só que ele não podia escrever da forma clara. Mas ele revelava os segredos nas reuniões igual essa que nós estamos. Tá? Aí ele continua, olha. Versículo 6. Agora também sabeis o que ainda o retém. O que ainda o retém. Retém quem? O antimachia. O antimachia está aqui na terra. Mas vocês sabem ainda que o que ainda o retém. O ainda é a última corda. É o último fio da corda, ainda retém ele. O último fio da corda. Aí ele fala, para aparecer só a seu tempo. Olha aqui, presta atenção. Agora também sabeis o que ainda o retém para aparecer só a seu tempo. Todo mundo achava que é para aparecer só a seu tempo o antimachia. Não. Aparecer o que ainda o retém. O que ainda o retém precisa ser manifesto. Para depois, quando ele for tirado, aí sim aquele que precisa aparecer. Por quê? Isso faz um link, olha aqui, faz um link com Lucas 17, Lucas 17:30, que fala assim, Lucas 17:30, será deste modo o dia em que o Filho do Homem for revelado. Será assim o dia quando o Filho do Homem for revelado. Por quê? Porque nunca ninguém entendeu Mical. Nunca ninguém entendeu que ele recebeu as vestes de Papai Yaush. Nunca ninguém entendeu ele, nunca ninguém enxergou ele, nunca ninguém viu ele. Então, no final dos tempos, é necessário que ele se revele. Que ele se revele. Para cumprir essa palavra que Papai Yaush está falando aqui, ó. Será desse modo o dia em que o Filho do Homem for revelado. E ele está falando aqui com um link com 2 Tessalonicenses 2, versículo 6, diz assim, agora também sabeis o que eu ainda retém, para aparecer somente a seu tempo. Aquele que retém, aparecer no seu tempo. Aquele que retém o antimachia, aparecer no seu tempo. Aquele que retém o antimachia, aparecer no seu tempo. Isso faz um link com Daniel 12:1. Nesse tempo se levantará Mical. Parece que a escritura está costurada. Para se revelar somente no seu tempo. Aí faz um link com Daniel 12:1. Nesse tempo se levantar-se-á Mical. Nesse tempo que ele precisa ser revelado. O Filho do Homem. O Filho do Homem precisa ser revelado. Para que seja, depois de revelado, um ministério como um relâmpago. Rápido. Tão se viu, tão se foi. E vindo só depois o estrondo, depois que já foi embora. Vindo somente a voz dele. E é nisso que nós estamos registrando todas as nossas reuniões, todas as nossas YouTube, todos os ensinamentos. Vai vir só o estrondo depois. Só depois que acontecer que eles vão compreender o que passou por aqui. Após o estrondo, a tempestade. Aí vem a tempestade, irmão. Exatamente, que você viu ali. Relâmpago, trovão e tempestade. Muito bem lembrado. Relâmpago, trovão e tempestade. Águas bravias. Águas bravias, águas de inundação, águas torrenciais, né? Aí, irmãos, olha só. Versículo 8. Então aparecerá o ímpio. Quer dizer, depois que for revelado aquele que retém, e ele vai cumprir o ministério de 3 anos e meio, vai ser rápido, aí ele fala, então aparecerá o ímpio. Foi embora. Aí ele aparece o ímpio, aquele que o mestre destruirá com sopro de sua boca, porque sai da boca dele a espada afiada em Apocalipse 19, e o suprimirá pela manifestação da sua vinda. Agora vai ser o contrário. Veja bem, quando ele surpreendeu, ele suprimiu Mical, quando ele surpreendeu Mical entrando no templo, porque Mical foi ali traído. Aí ele pegou de surpresa. Agora, quando Yaushalan tiver sitiada,
ele se manifesta com seu exército, destruindo o exército e lançando com o sopro da sua boca. Você já viu aqui, olha, o sopro, sopra assim, ó, jogou para dentro do lago de fogo. Nem teve espada, porque eles são lançados vivos. Apocalipse 19, são lançados vivos. Soprou, caiu dentro do lago de fogo. E o restante do exército sai a espada e mata todos eles da boca. Vocês estão entendendo? Sim. Fazendo esse link aqui, irmãos. Agora a gente pode voltar para Lucas 17. Vamos voltar para Lucas 17. Agora é lindo. Você vai ver que os apóstolos eram assim, ó, cheios do Espírito. Os apóstolos cheios do Espírito. Olha só, irmãos. Vamos lá. Engraçado que quando a gente fala, quando o Filho do Homem foi revelado, o livro de Apocalipse, na verdade, ele chama revelação. É. Você vê que o nosso ponto ali é o livro de Apocalipse. É de Apocalipse. É a revelação, é Por essa quê? revelação toda. Porque é o anjo que revela. Revela. É o anjo que revela, né? Porque o anjo foi enviado para revelar. Para revelar. Então, olha só, quando chega Lucas 17, 31. Olha só, Lucas 17, 31. Vamos pegar pelo 30 primeiro, relembrando. Lucas 17, 30. Será desse modo o dia em que o Filho do Homem for revelado. Quem que é esse Filho do Homem revelado? Mical. Ele é revelado. E quando ele for revelado, irmão, já está falando aqui, ó. Quando vocês estiverem sabendo que a respeito dele, já está próximo o quê? O fim. Vocês estão entendendo? Nunca ninguém revelou Mical. Quando ele for revelado, aí você sabe que já está para acontecer tudo. Estão entendendo? Agora o versículo 31. Naquele dia, quem estiver no terraço, aqui você muda para telhado. Naquele dia, quem estiver no telhado e tiver utensílios em casa, os utensílios, não desça para pegá-los. É um link com o quê? Com aqueles que fazem parte de Filadélfia, que estão lá no telhado. Lembra? Aqueles que estão lá em cima. Lembra? Lembra das duas testemunhas que estão lá em cima? Lembra? Ele está fazendo um trocadilho. Porque essa mensagem ela veio na sequência, papai foi dando para a gente poder chegar hoje em Daniel, em Lucas 17 e entender isso que ele está falando. Dessa parte de Filadélfia que está lá aguardando nossa chegada. E está falando assim, não desce não, fica aí. Porque eles vão te encontrar em cima. Não desce lá para baixo não, fica aí em cima. Eles vão encontrar vocês aí em cima e não lá embaixo. Vocês estão entendendo? É isso que está falando. Não desça. Continua em cima, porque eles vão encontrar com vocês aí em cima e não aqui embaixo. Olha para você ver que lindo isso. Está entendendo, irmãos? Continuando. Vamos lá. Lembrai-vos da aí fala assim, ó. Vamos lá. Então, versículo 32. Lembrai-vos da mulher de Ló. O que a mulher de Ló remete aqui, irmãos? Presta atenção. Aqui ele está falando da mulher de Ló. Agora ele está falando da mulher de Ló. O que ele está falando da mulher de Ló? Irmã Roberta. O que está falando da mulher de Ló? Versículo 33. Versículo 32. Versículo 32. Lembrai da mulher de Ló. O que a mulher de Ló? O que aconteceu com a mulher de Ló? Isso. E isso remete que ela não saiu. Aonde que estava o coração dela? Na terra. Na terra. Nas coisas desse mundo. Poderia considerar aqui que ela não estava acreditando nos fatos? Não é esse o contexto. O contexto é, ela está vendo que ela está fugindo e está vendo que está caindo fogo. A questão dela é aonde está o coração dela. O coração dela estava em Sodoma. Ela não conseguiu. Ou seja, Sodoma é a representação dessa terra. Ela não está com o coração lá em cima. Ela está com o coração aqui embaixo.
Lembra disso? Fala assim, aonde estiver o seu tesouro, ali está o seu coração. O tesouro dela estava aqui, nas coisas dela. Ela olhou, o que você acha que ela estava pensando, irmã? Quando ela olhou para trás, o que você acha que ela estava pensando? Não, não é o que ela queria fazer, não, irmã. O que ela estava deixando para trás? Aí tava o que ela estava deixando para trás? Ah, tô deixando minhas panelas. Nossa, tem o meu jogo de panela. Entendeu? Ah, aqui tem minhas cumbucas. Minha irmã. O que você pode imaginar? Eu tô deixando meu jogo de panela de casamento. Ah, eu ganhei isso aqui quando eu casei. Ah, tô jogando aqui minhas cumbucas de fazer bolo. O meu forno aqui, o novinho meu forno. Ou seja, ela virou com apego naquilo que ela estava deixando para trás, irmão. Esse é o entendimento. O que é que está te apegando aqui? Tá entendendo? Ah, o que é que tá te apegando nas coisas desse mundo? Ah, eu tô ainda querendo ter um carro, uma Ferrari. Eu tô ainda querendo trabalhar, eu tô querendo ainda estudar, eu ainda tô querendo isso, tô querendo aquilo. Tá ainda apegada nas coisas aqui, irmão. Tá entendendo? E isso que possibilitou dela subir. Ela deu livramento. Por isso foi falado, não olhe para trás. Quer dizer, esquece a tua parentela. Esquece, isso faz um link aonde, irmãos? Salmo 45, vamos lá. Salmo 45, muito bem lembrado. Salmo 45, irmãos. Outra coisa é que ela não obedeceu a ordem. Não. Ela não obedeceu, né? E a gente está falando assim, ó, irmãos, não falta na reunião, vai se alimentar. Ah, mas se atrasar de novo, o irmão Romilson marcou tantas datas, eu te garanto, quando cumprir o tempo, não vai ter prorrogação, não. Não é igual o jogo de futebol, não. O time não está empatado, não. Entendeu? Não tem atraso, não. Vamos lá. Atraso de noivo é Evangelho de Mateus, tá? Evangelho de Mateus. Vamos lá. Salmo 45. Ó, Salmo 45, 11. Veja bem. Olha aqui. Salmo 45, 11. Ouve, ó filha. Ouve, ó filha. Vê e inclina teu ouvido. Esquece o teu povo e a casa de teu pai. Ou seja, não olhe para trás. Viu? Larga eles para trás. Não olhe para trás. Nada que te aprisione, nada que te faça ali ficar duvidoso. Mas antigamente o irmão Isalino era assim. Mas como é que eu vou largar, né, irmão? Como é que eu vou fazer? Eu acho que eu vou ficar aqui também, né? Agora já pensa diferente. Agora o irmão já se entendeu e se renovou. Isso, é isso mesmo. Exatamente. Então, viu aqui? É o link. Esquece a sua família e a casa do teu pai. Quer dizer, não olhe para trás. Larga isso de lado. Volta de novo lá. Em Lucas 17. Ô, irmãos, diante de uma mensagem dessa, de uma palavra maravilhosa dessa, eu falo assim com vocês, ó. Se tem alguém aqui no nosso meio que ficou porque é muito desobediente. É muito descrente. É muito descrente. Olha lá, vamos lá. Lucas 17. Esse eu estou falando dos que estão aqui hoje. O pai falou assim, olha, vem aqui hoje que tem uma mensagem, tem um banquete para vocês. Vamos lá. Lucas 17, versículo 33. Ó, vou pegar o 32 de novo. Lembrai-vos da mulher de Ló. Quem procurar ganhar a sua vida, vai perdê-la. Olha aqui. Quem procurar ganhar a sua vida, vai perdê-la. E quem perder, vai conservá-la. O que é o perder e ganhar aqui? Abrir mão, irmãos. Abrir mão das coisas desse mundo para poder ganhar as coisas maiores lá em cima. Então, é o tipo de situação que a gente vê o seguinte. Eu estou cheio de planos aqui. Esses planos aqui, eles são secundários aos planos de lá. Tá entendendo? Como se diz,
eu não estou ligado mais nada nessa vida. Eu estou totalmente voltado a minha mente para a obra do papai. É isso que está falando aqui. Aquele que perder o quê? Perder esses projetos, essas coisas. Ah, eu estou com a casa quase pronta, do jeito que eu gostaria. Irmãos, largou tudo para lá e fala assim, agora não é hora disso mais. Porque eu estou focado a esse meu momento que eu estou vivendo e eu estou me preparando, me capacitando, porque vai ser como um relâmpago. Já está acontecendo o relâmpago, entendeu? O relâmpago já está reluzindo. Já está. Por quê? Porque Mical já foi revelado. A palavra sobre Mical já foi revelada, irmãos. Então, continuando, diz assim, quem procurar, versículo 33, quem procurar ganhar a vida vai perdê-la, e quem perder vai conservá-la. Digo-vos, naquela noite, 2 estarão num leito. Um será tomado, o outro deixado. 2 mulheres estarão moendo juntas. Uma será tomada, a outra deixada. Tomando a palavra, aqui, olha a sabedoria dos apóstolos. A sabedoria daqueles que estavam cheios do Espírito. Presta atenção. Volta um pouquinho, irmãos. Volta um pouquinho no versículo 20. Volta um pouquinho no versículo 20. Lucas 17, 20. Diz assim: interrogado pelos fariseus sobre quando chegaria o reino de Iau, respondeu-os. Os fariseus estão perguntando quando. Os fariseus estão perguntando quando. Agora você vai ver a sabedoria dos apóstolos. Olha só os apóstolos. Versículo 37. Tomando a palavra, os apóstolos perguntaram-lhe, então, onde, mestre? Onde? Os fariseus perguntaram quando. E os apóstolos estão perguntando aonde? Porque eles entenderam que o leproso que foi curado, ele era estrangeiro. Aonde ele vai se manifestar? Porque já sabemos que não vai ser em Alxalã. Aonde, mestre? Aonde, mestre? Olha aqui. Onde, mestre? Versículo 37. Tomando a palavra, os discípulos perguntaram então: onde será? Onde será, mestre? O papai falou assim: é do Brasil. Falou? Não, ele não falou. Sabe como é que ele deu a dica? Ele falou assim, olha aqui é aí que tá. Aí, olha só, onde, mestre? E Alxa lhe respondeu, onde estiver o corpo, aí também se reunirão as águias. Aqui está escrito abutre. Eu trouxe a Bíblia Almeida. Olha aqui, a Bíblia Almeida. Essa Bíblia é antiga minha. A tradução correta. A Bíblia Almeida. Vou te mostrar aqui a tradução correta. Por quê? Porque tem um link. Lê aqui em voz alta, irmão Marco Beethoven, onde está grifado. Presta atenção, irmão. E respondendo, disseram-lhe: onde, mestre? Onde? E eles lhe disse: onde estiver o corpo, aí se ajuntarão as águias. Onde estará o corpo, ali se ajuntarão as águias. Agora, as águias faz um link com o quê? Aqueles que esperam em Iau renovarão suas forças, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão, subirão com asas como águias. Subirão com asas como águias. Aqui, irmãos, olha só, você vai achar aí para mim onde que tá. Mas aqui, Isaías 40, Isaías 40, 29, vamos lá. Isaías 40, 29. Viu como é que você tem que estar andando com as escrituras? Porque se você parar abutre tem nada a ver. Não tem conexão nenhuma, não tem sentido nenhuma. É só para confundir. Então, Isaías 41,
40:31, olha só, diz assim, ó. Aqui na Bíblia Al-Shalom, versículo 30, olha aqui, presta atenção, irmãos. Vamos pegar aqui, ó, versículo 30. Mesmo os jovens se cansam. Irmãos, irmã Júlia, mesmo os jovens se cansam. O que está falando? Mesmo os jovens se cansam. Relaxa. Lembra do Ministério de Filadélfia. Lembra de Timóteo. Paulo falando com Timóteo. Não, ninguém despreze a sua pouca idade. Remetendo também com o Ministério Filadélfia, que é criança. Lembrando da criança que foi entregue no templo. Que criança? Samuel. É a representação de Filadélfia. Então vamos lá. Mesmo os jovens se cansam. Tá vendo? O jovem não, a criança não fica agitada aqui, ó. Os menininhos correm para lá e correm para cá, correm para lá e correm para cá, e os pais ficam doidinhos. Mas eles não cansam, a gente cansa. Mas aqui tá falando, mesmo a criancinha cansa. Ou seja, fazendo um link com Filadélfia, que tem pouca idade. E ele fala, mesmo os jovens se cansam e se esgotam, até os moços vivem a tropeçar, mas os que põem a sua esperança em Yahweh renovam suas forças, abrem asas como as águias. Aqui vamos falar, sobem. Vamos pegar na Bíblia. Essa aqui não está muito boa, não? Vamos lá, Isaías, deixa eu pegar aqui, ó. Isaías 41, 40, aqui, ó. Olha aqui, vamos falar assim, ó. Os jovens se cansarão e se fatigarão, os mancebos certamente cairão, mas os que esperam no Mestre Yahweh renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. É o link, irmãos. Esse que eu acabei de ler é Almeida Revista e Corrigida. Almeida Revista e Corrigida, ela faz o link agora com Lucas 17:37, que diz assim, e respondendo disseram, onde, mestre? Onde? Por quê? Olha só como é que eles estavam ligados. Eles estavam ligados. Por quê? Porque no versículo aqui, ó, quando ele está falando, Papai Alcho, ele está falando da cura dos 10 leprosos, é no próprio capítulo. Ele fala que um dos leprosos, ele voltou para o mestre. E ele fala assim, ó, ele volta e fala assim, vamos colocar aqui, ó, 17:14. E ele, vendo-os, disse-lhe, ide e mostrai-vos aos sacerdotes. E aconteceu que indo ficaram limpos. E um deles, vendo que estava são, voltou glorificando a Yahweh em alta voz. E caiu aos seus pés com o rosto em terra, dando-lhe graças. E este era samaritano. E respondendo Yahweh, disse, não foram os 10 limpos? E onde estão os 9? Não houve quem voltasse para dar glória a Yahweh, senão este estrangeiro, senão este estrangeiro. No final do capítulo, os apóstolos que estavam ouvindo, os discípulos estavam ouvindo, diferente dos fariseus, porque os fariseus perguntaram, quando? Os fariseus perguntaram, quando vão acontecer essas coisas? Aí os apóstolos não perguntaram quando, os apóstolos perguntaram onde? Onde ele vai surgir? Onde ele vai surgir? Porque ele é estrangeiro, não vai ser em Israel. Aonde na terra que ele vai surgir? É muito tremendo. É? Que isso? O corpo também não tem uma dica, né? O corpo, irmão, é onde ele está. Aonde está aquele? Ou não, onde está ele? Olha aqui, onde está ele? Onde está esse filho do homem?
aonde ele estiver, vão se ajuntar a ele, vão se ajuntar a ele as águias. Vão se juntar a ele as águias. Por isso que fala, no final, nesse tempo, se levantar-se-á Mical, um dos primeiros príncipes, né? Aquele que se conserva junto dos filhos de seu povo, no meio das águias. Esse, aonde estiver o corpo dele, vai estar as águias junto com ele. Fazendo um link com Daniel 12:1. Se levantar-se-á Mical, aquele que se conserva junto dos filhos do seu povo, no meio das águias. Vocês entenderem, irmãos? Olha para você ver a diferença. Os fariseus perguntam, quando isso vai acontecer? E os apóstolos perguntam, aonde ele vai se manifestar? Olha a sabedoria. Aonde? Por quê? Porque ali está falando que o leproso que voltou, ele era estrangeiro. Ou seja, não ia se manifestar dentro de Israel. Não ia ser ali, irmãos. E aonde está sendo? No Brasil, no Brasil, no Brasil, no Brasil. Belo Horizonte. Detalhe interessante, que quando você vê, eu vou citar uma característica só das águias, que é a visão. Por que a visão dela é muito mais aguçada do que qualquer outro pássaro? Porque ela consegue enxergar o que os outros não conseguem. É verdade. E é isso que aconteceu. E é verdade. E aqui, é exatamente isso. E o irmão, o meu barbeiro preferido, que de Ezequiel 5, né? Que tinha que ter o barbeiro aqui de Ezequiel 5, no nosso meio. Então, ele trouxe uma palavra a respeito também dos pássaros. Lê para nós, irmão. Tá onde? Em Salmos 124. Interessante que fala o Salvador de Zal. O Salvador de Zal. Salmo 124. Olha só. Salmo 124. Salmo 124. Interessante que o 1 fala assim, o cântico da subida. Aí ó, o cântico das subidas, tá, irmão? O cântico das subidas. Hã? Aqui, na Bíblia Almeida fala cântico dos degraus. Aqui fala cântico das subidas, tá? O cântico da subida. Vai subindo cantando. Aí sim canta. Entenderam? Aí sim canta. Lê para nós, irmão. Aí fala assim no 1. Não estivesse algo do nosso lado, Isaú que o diga, não estivesse algo do nosso lado, quando os homens nos assaltaram, a gente lembra de quando nós fomos pisoteados, você vê, né? Todo santuário. Exatamente. Exatamente, fala. Foi assaltado. Por quê? O que é um assalto? É tomar de você aquilo que é seu. Isso é um assalto. Tá vendo? Isso é um assalto. Chega e fala assim, me dá aí o que você tem. Esse foi um assalto no templo, né? Chegaram de surpresa e assaltaram. Então, lê de novo, irmão. Fala assim, não estivesse ao nosso lado, quando os homens nos assaltaram, nos iam tragado vivo ao fogo da sua ira. 4. As águas nos teriam inundado, a torrente chegando até o pescoço, lembrando de Isaías 8. É o antimachia. As águas espumejantes chegariam ao nosso pescoço. 6. Louvado seja Al, não nos entregou como presa dos seus dentes. Fugimos vivos como um pássaro da rede do caçador. A rede se rompeu e nós escapamos. 8. O socorro nosso é o nome de Al, que fez o céu e a terra. O socorro nosso é o nome de Ial. Viu? É o nome de Ial. E aqui, aquilo que a gente já falou, aqui ele fala assim, ó, escapamos como pássaros
pássaro, é aquele momento ali que nós estamos vendo, esse momento, nós vamos escapar como o pássaro, águia, que sobe, que voa, entendeu? Porque nós esperamos a nossa salvação em Yahweh. Em Yahweh, nós colocamos a nossa esperança. Tá entendendo, irmãos? É lindo demais. Isso, como eu falei com os irmãos, que a mensagem de hoje seria maravilhosa, e ela traz para nós essa mensagem de Lucas 7, papai. Olha só, papai maravilhoso, ele está apontando para o final dos tempos. O Filho do Homem seria manifesto, o Filho de Yahweh, entendeu? Ele seria manifesto no final do tempo. É os links todos, e ele fala, quando ele for revelado, aí é pouco tempo. Quando ele for revelado, é pouco tempo, porque será como um relâmpago que corre rápido pelo céu e logo já foi embora. Gratidão, papai, né? Irmão, também aí saiu como pássaros, né? Isaías 68 fala assim, ó, quem são esses que vêm deslizando como nuvens, como pombas, de volta aos seus pombais? De volta, né? De volta aos seus pombais. De volta aos seus pombais, né? Gratidão, papai. 68. Gratidão, papai. E hoje, por que pareça, hoje é dia 17. É? Ah, nem dá. Hoje é dia 17. Olha aí. Hoje é dia 17, Lucas 17. Dia 17, irmão Natanael gosta. Lucas 17 e dia 17. Será que foi coincidência? Não, nada é coincidência, né? Papai está cuidando de nós nos detalhes, irmãos, nos detalhes. Gratidão, papai, nós vamos gratidão para ele agora, né? Porque essa palavra foi maravilhosa e para vocês verem o tempo que vocês estão vivendo, o tempo que se foi revelado Mical, a necessidade que ele tinha que ser revelado, e ali depois que foi revelado é a questão de pouco tempo, como um relâmpago, né? Vamos juntos. Grato a Yahusha, grato a Yahweh, grato a Yahusha,